Olá pessoal, hoje a live é com o professor José Renato Nalini e nós estamos em gravação. Tem uma semana bastante concorrida. Quinta-feira, portanto amanhã, estaremos em Taquaritinga com uma palestra sobre o papel do vereador, em seguida um curso sobre as vedações de final de mandato e também sobre as orientações do Tribunal de Contas na Câmara Municipal de Taquaritinga. O convite está sendo feito pela própria Câmara e nós teremos a oportunidade de conversar com vereadores e prefeitos da região. Dr. José Renato Nalini conosco aqui, esclarecendo dúvidas e falando sobre os seus artigos que têm potencializado na atenção de prefeitos, vereadores e mesmo empresários que comercializam com o poder público. Boa noite, professor Nalini, prazer em tê-lo aqui conosco. Alegria minha, Sebastião Meziara, meu amigo de tantos anos, e com muita alegria que eu venho aqui. Doutor Nalini, o seu último livro, A Justiça é uma Questão de Educação. José Renato Nalini, com o prefácio do professor Gabriel Chalita, ex-deputado federal, e esse livro trata da educação como uma questão de justiça. O primeiro volume, que segundo o professor Nalini está saindo do prelo, fala sobre a educação, uma questão de justiça. Esse livro é Justiça, uma questão de educação. Professor Nalini, traduza para nós esses dois conceitos, por gentileza. Sebastião, você sabe que eu permaneci 44 anos no sistema justiça, né? Fiquei inicialmente no Ministério Público, 4 anos, depois ingressei na magistratura e permaneci 40 anos nela. E eu depois, ao aceitar aquela intimação do governador Geraldo Alckmin para assumir a Secretaria da Educação num momento muito crítico, né? Que havia escolas invadidas e havia uma série de problemas, eu percebi que os assuntos são muito relacionados. Foi a partir de um artigo de um professor da Unicamp, publicado no Correio Popular de Campinas. Ele fazia uma certa ironia, ele falava, um pedagogo no Tribunal de Justiça, criticando o governador por colocar um desembargador à frente da educação. E eu falei, não é que ele tem razão, porque se a justiça for encarada mais sob a ótica da educação, ela será melhor. Ou seja, um país que chega a ter 100 milhões de processos, passa a impressão para o mundo de que todos os brasileiros estão litigando, porque cada processo tem pelo menos duas partes. Então, 200 milhões de habitantes, 100 milhões de processos, ou seja, 200 milhões de partes litigando, né? E o que é isso, senão a falta de uma orientação de que sempre é melhor você procurar uma conciliação, uma mediação, até a arbitragem, né, para você resolver os seus problemas. Professor Nalini, aqui, aproveitando o livro, vamos conduzir a nossa entrevista aqui de acordo com esse livro, que já está nas bancas, né? Foi lançado recentemente e ele está à disposição de educadores e de interessados na justiça, mas principalmente das pessoas que dependem de ambas. Educar para a justiça em todos os níveis. Essa é um aprofundamento dessa ideia de que você deve deixar a justiça convencional, ou seja, procurar o judiciário, apenas quando houver problemas complexos, de grande gravidade. Eu gosto muito de citar o exemplo japonês. O Japão tem uma cultura que considera a busca pelo judiciário uma espécie de fissura de caráter, ou seja, as pessoas responsáveis, elas têm de assumir seus compromissos e cumprir com as suas obrigações. Eu não preciso interpelar judicialmente alguém que está me devendo, ou seja, no dia do vencimento, o mais correto seria a pessoa satisfazer a sua dívida, né? As questões familiares.
Não é? Por que não se sentar, dialogar, tentar acertar, fazer um acordo, obter um ajustamento de condutas? É lógico que a vida apronta ciladas, você não é sempre o mesmo, as pessoas vão mudando com o decorrer do tempo, as experiências vão tornando as pessoas diferentes, né? O Heráclito dizia, ninguém se banha duas vezes nas águas do mesmo rio. Você não é o mesmo, as águas também não são as mesmas, então isso é natural. Mas nós precisamos procurar fazer com que as pessoas assumam obrigações. Isso talvez seja uma responsabilidade do Constituinte de 88. Ele foi pródigo ao enunciar direitos. Nós temos o artigo 5º com 5 direitos fundamentais, mas depois tem 78 incisos irradiando esses direitos, mais alguns parágrafos que tornam tudo direito fundamental, sufragado e com lugar na Constituição. É um excesso de direitos. E as obrigações, os deveres, as responsabilidades. Então a educação é para treinar as pessoas para assumirem responsabilidades. E isso é muito saudável, porque quando você se senta e conversa com o teu adversário, com o teu opositor, e chega a um acordo, você tem uma solução mais legítima, você participou, não é? Quando as pessoas entregam os seus problemas para o judiciário, a solução que vem pode deixar insatisfeitas ambas as partes, porque nós temos ainda aquele vício do juridiquês, uma questão singela, ela se transforma numa discussão teórica, sofisticada, complexa, as pessoas não entendem. Tem que perguntar para o advogado, eu ganhei ou perdi? Então, se nós tivermos uma educação, se o povo for bem formado, né, orientado, e os advogados devem servir para isso também, não para litigar, só para entrar em juízo, mas para pacificar, procurar harmonia. O Brasil não está precisando de um amálgama para fazer com que as pessoas não se considerem mais inimigas, mas possam conversar mesmo tendo pontos de vista diferentes. Me recorda isso, o doutor Nalini, quando o senhor assumiu a presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em nome da UVESP, eu fui lhe fazer uma visita. O senhor fez uma proposta ou um comentário que foi muito bem recebido no interior por prefeitos e vereadores, e a UVESP inclusive incentivou isso, que era, em razão do número de processos de ação direta de inconstitucionalidade oriundas dos municípios em função de leis, o senhor tinha proposto que antes que uma lei, provavelmente duvidosa ou de várias interpretações, fossem a plenário, que houvesse um diálogo entre Poder Judiciário e o Ministério Público com a Prefeitura. Isso incluiu um bom resultado. É exatamente o que o senhor propõe, a pacificação. Ou, se nós lembrarmos na história, Mahatma Gandhi pacificou a Índia, provocando o diálogo entre os contrários. Mais ou menos isso, né? Nesse ponto que você lembra, Miziara, eu tentei outra coisa internamente junto ao órgão especial do Tribunal de Justiça. Eu tentei comover, sensibilizar os meus colegas desembargadores, aqueles 25 que administram o Tribunal de Justiça e têm a competência de julgar essas ações diretas de inconstitucionalidade. Eu tentei sensibilizá-los no sentido de que, se o Constituinte de 1988 entendeu de conferir ao município um status de entidade da federação, então isso tem de ter consequências concretas, ou seja, nós não podemos emascular as câmaras municipais fazendo com que tudo que elas tentem criar em termos de normatividade seja fulminado pela inconstitucionalidade. Há uma espécie de volúpia por declarar inconstitucional medidas que às vezes são muito saudáveis, não é? Então essa pregação foi praticamente inócua, né? É muito difícil você mudar a cultura jurídica já consolidada, às vezes até necrosada, né? As pessoas não mudam de opinião. Em segundo lugar,
eu fiz essa proposta de uma conversa prévia, ou seja, eu fui promotor. Então a função do promotor, quando eu ingressei no Ministério Público, era também o aconselhamento, era a orientação. Tanto que o promotor tinha de receber todas as pessoas que o procurassem. Foi um dos motivos que me levaram a ser juiz, foi a minha impotência de resolver os problemas da cidadania. Porque não eram problemas jurídicos, eram problemas sociais, problemas de saúde, problemas psicológicos, né, problemas políticos, e eu achei que era frustrante você atender sem conseguir solucionar. Então eu fui ser juiz. Mas o Ministério Público, ele assumiu um protagonismo que às vezes é excessivo, né? Quando eu fui promotor, o Ministério Público estava à busca de uma destinação, de uma motivação, de uma missão que consagrasse os ideais do promotor, que era promotor público, não era promotor de justiça. O Constituinte de 1988 reforçou tanto o Ministério Público que ele se tornou a instituição mais poderosa da República. E essa instituição, ela pode, às vezes, exagerar, ela pode ser excessiva na sua atribuição de cuidar das instituições, de zelar pela democracia. Então, pode haver um protagonismo que é nefasto, quando você sabe bem a minha tentativa de fazer com que a lei de improbidade persiga o ímprobo, o desonesto, não persiga aquele que errou. Perfeitamente. Aliás, recentemente o Jornal do Interior publicou um artigo seu e nós observamos não só os comentários que vieram nas nossas redes sociais, mas dos eventos que nós fomos, as pessoas paravam exatamente naquela página em que estava o seu artigo Vale a Pena Ser Prefeito. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco a respeito desse artigo. Então, quando presidente do Tribunal de Justiça, eu recebi a visita de vários prefeitos que vinham lastimar a situação em que se encontravam em virtude daquilo que eles consideravam uma perseguição por parte, inicialmente, do Ministério Público, mas depois sacramentada pelo juiz. O promotor requer, denuncia, mas quem defere as medidas que são aflitivas é o juiz. E eu percebi, àquela altura, que nós temos 645 municípios. Nem todos eles têm condições de ter quadros suficientemente formados, escolarizados. Então, pequenas povoações elegem aquilo que está disponível, que é um homem bom, um homem que quer trabalhar pela população, mas não consegue administrar uma legislação muito sofisticada. Nós legislamos para a Suécia, para um país que tem dificuldades, que tem desigualdades, que é heterogêneo, né? Então, com a melhor das intenções, o prefeito faz alguma coisa, depois ele não consegue justificar a sua opção perante o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas remete peças para o Ministério Público aciona e já coloca esse prefeito como réu de uma ação civil pública por improbidade, e o prefeito é obrigado a contratar advogado por sua conta e risco, se defender, e nem sempre ele consegue provar o óbvio, que era a sua boa-fé, o seu despreparo, a falta de pessoas qualificadas para assessorá-lo. Então isso, quando eu era presidente do tribunal entre 2014 e 2015. Quando eu passei pela Secretaria da Educação, eu vi que a coisa era muito mais complicada, porque aí sim eu tive contato com praticamente todos os prefeitos do Estado de São Paulo e vi a dificuldade na observância de uma normatividade que é muito complicada, que é toda informatizada. Eu até sugeri que os grandes municípios fizessem consórcios
para auxiliar as pequenas municipalidades na prestação de contas, na orientação, na prevenção, porque cada convênio assinado gera um processo no Tribunal de Contas, não é? Então, recentemente, eu estive a convite da Câmara Federal, mais propriamente do meu amigo deputado Marcos Bertaioli, que foi prefeito de Mogi das Cruzes, você conhece, muito, que está trabalhando para a alteração da lei de improbidade administrativa. E fui corajosamente, porque as pessoas disseram, você tem coragem de falar isso. Mas, claro, eu me considero ainda de toga, estou dentro do 44 anos, 40 dentro do judiciário, você não tira a toga de repente. Mas, por isso mesmo, eu acho que a gente tem de fazer uma meia-culpa e tentar fazer com que lei de improbidade corresponda ao seu objetivo, que é punir pessoas desonestas, cruéis, perversas, malandras, etc., mas não punir aquele que não soube cometer um erro. Não é para isso que lei de improbidade existe, né? E o senhor vê possibilidade, professor Renato Nali, de modificar essa lei de improbidade? Eu tenho certeza, porque o grupo de deputados federais que está a participar dessa comissão foi extremamente atento às ponderações. O Estado de São Paulo depois fez uma página com comentários, ainda erroneamente incluiu numa foto muito grande minha que eu estava sendo processado. Não cheguei a ser processado, foi um equívoco e o juiz de primeiro grau rejeitou a denúncia por ação civil pública, porque por um fato que não perpetrei, foi praticado depois da minha saída da secretaria. Então, é no mínimo discutível que um promotor não veja a data do fato e compare com a data de exercício do cargo dele. Mas essa reportagem repercutiu, muita gente me procurou, e a Folha de São Paulo, de segunda-feira, dia 28 de outubro, publicou um artigo de 2 advogados da OAB falando exatamente isso que nós estamos pensando em sustentar. Lei de improbidade é destinada a coibir corrupção, atos de desonestidade, não para punir erros, para punir uma qualificação menos apurada, para falta de preparo técnico, não é para isso, não é? Então, se não existir dolo, aquela vontade deliberada de praticar o mal, de fazer um malefício para a gestão da coisa pública, não pode incidir a lei de improbidade. São 27 anos de vigência dela, está na hora da gente pensar, até porque, se a gente fizer um levantamento, Miziara, tem um percentual imenso de leis de improbidade administrativa que não resultaram em nada. O réu foi considerado inocente, né? Só que ele o desgaste do processo, contratação de advogados. E a mácula, né? Só o fato de você ser processado pela lei de improbidade já é uma sanção, já é um castigo. Até porque nós estamos num país em que a generalização é a regra. Então, aquele é desonesto, foi processado. Então, e a mídia espontânea colabora, né? Porque ela abre manchetes para dizer que alguém é ímprobo, quando ele é absolvido, quando sai é uma linha. E nessa linha, doutor Renato, das dificuldades dos prefeitos municipais, qual a sua opinião sobre a judicialização da saúde? Também é um fenômeno anômalo, ou seja, uma anomalia, eu diria até é uma patologia, é uma doença, porque sobra sempre para o prefeito, né? Nós falamos em Sistema Único de Saúde, em que as atribuições seriam repartidas igualmente entre União, Estado e município, mas eu ainda, esses dias, falei para
prefeito de Piracicaba, Barjas Negre. É muito difícil você encontrar pessoalmente o presidente da República, assim como não é muito fácil você ter acesso direto ao governador. Entretanto, o prefeito é alguém que você encontra, você sabe onde ele mora, você encontra na feira, encontra na missa, encontra no cemitério, encontra em qualquer lugar e ali você quem cobra. Paga o pato também, né? O prefeito. Por isso que vocês da UVESP precisam insistir nessa tecla de repactuação da Federação Brasileira. Se o município é hoje entidade federativa, tem de haver um pacto conferindo ao município condições dele desempenhar o seu papel. Nós precisaríamos nos convencer de que não estamos mais num Estado unitário, centralizado, como era o Império, como foi o vice-reinado, não é? A nossa república, ela optou por uma federação, e federação significa o órgão que mais presta serviços, que mais é requisitado, tem que ficar com a maior fatia da tributação. A União faria muito bem se ela tivesse agências reguladoras, ocupasse um papel de coordenadora das políticas de Estado, mas ela não se auto-atribuísse tantas funções das quais ela não dá conta, mas ela é a grande sorvedora da contribuição cada vez mais dificultosa, minguada de um povo sofrido, né, que já não tem como sustentar essa carga tributária. Nós temos a mais elevada carga tributária do mundo para serviços públicos de péssima qualidade. E a grande luta do movimento municipalista de repactuar a federação, de fazer um pacto federativo que compense os municípios, que é o grande arrecadador, é quem manda dinheiro para a União, na época em que o municipalismo brigava para valer, ainda briga, mas não com a insistência do passado, porque sabe que nós estamos longe de alcançar isso. Quanto mais se brigava por um novo pacto federativo, mais vinham as competências, né? A União repassava aos municípios competências sem a reciprocidade financeira. E ainda continua assim, né? Os prefeitos dependem de emendas dos deputados federais, dos deputados estaduais, e ficam devendo os favores que têm que ser retribuídos nas eleições. Né? Nós precisamos dar um basta a isso, enxugar a União. Então, nesse ponto, a equipe econômica, a equipe da redução do Estado, ela tem boas ideias, mas ela precisa ser fortalecida para que, do plano das cogitações, nós passemos para a prática, para a concretização. Menos Brasília, mais Brasil, né? Que esse é um dístico que eu concordo. Hoje muito forte, de autoria do Nizam Guanais. Mais Brasil, menos Brasília. Ou menos Brasília e mais Brasil. Todos estão falando isso e a gente tem que ficar esperando para ver o que acontece. E tem que colaborar. A UVESP tem que ter o seu papel a exercer e está exercendo. Esse é o nosso papel. Nós falamos sempre que o presidente da República nasce no município. Sim. Então, à medida que a gente for capacitando o agente público, quem sabe lá na frente tenhamos alguém preparado. Não pode esquecer o Franco Montoro, né? Ninguém nasce na União, ninguém nasce no Estado. As pessoas nascem no município. E pagam a conta no município. Né? E a mordida do Aedes aegypti é no município. No município. Né? E o dinheiro nem vem sempre para tomar conta dele. Professor Nalib, o senhor citou aí o Heráclito, 500 anos antes de Cristo, ele disse que a única coisa permanente no mundo é a mudança. Então eu lhe pergunto, a educação, o que ela precisa ser mudada para que se melhore a posição do Brasil no ranking do ensino internacional? Esse é um ponto nevrálgico e todos os brasileiros conscientes, lúcidos, deveriam se empenhar, porque a Constituição é muito sábia ao dispor no artigo 205 que a educação é direito de todos, ou seja, em qualquer idade as pessoas têm de continuar a aprender, não é?
Um dia em que não se aprenda nada é um dia perdido numa vida tão curta que é a nossa, algumas décadas, nada mais, né? E cada dia nós temos que aprender. Então esse direito de todos é responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Ou seja, ninguém está dispensado de contribuir para que a educação seja levada a sério. E educação, Miziara, não é escolarização. Eu sinto, e depois da minha experiência na secretaria, ficou isso muito evidente, muito manifesto, que muitas das mães, na conquista do lugar da mulher, na revolução feminina, que o professor Miguel Reale dizia que foi a revolução do século XX, a revolução feminina, elas tiveram que assumir trabalho fora de casa, conciliando com o trabalho dentro de casa, e alguma coisa fica negligenciada. A negligência foi o chamado currículo oculto, ou currículo implícito. As mães são as primeiras educadoras, as primeiras mestras, elas que ensinam aquelas palavras mágicas, muito obrigado, por favor, com licença, perdão, até o simples boa tarde, bom dia, até logo, né? E nessa omissão, que não é voluntária, mas é o acúmulo de funções, a criança chega à escola sem condições de respeitar a sua professora. No estado de São Paulo nós temos 230 mil professoras, das quais 70 mil permanentemente afastadas da sala de aula por síndrome de pânico, estresse, medo de violência e todas as enfermidades mentais que não permitem que ela tenha contato com a criança. Isso é trágico e é drástico. Os pais pouco se interessam pela rede pública, eles querem que a criança tenha transporte e tenha alimentação manipulada, não a merenda seca, que é muito mais cara, mas mesmo assim causa revoltas. Então nós precisamos, depois de tudo isso, se acordarmos a sociedade, lembrarmos de que a educação para memorização ela está superada. Nós ainda temos uma noção de que o professor detém o conhecimento e ele vai transmitir esse saber para uma tábula rasa, para uma lousa em branco, que seria o aluno que não sabe nada. Não é bem assim. Hoje no Brasil nós temos 265 milhões de mobiles, você veja que todo mundo está acionando o seu celular. Temos 210 milhões de habitantes, o que significa que alguns têm vários smartphones, celulares, tablets, etc. E a informação está toda disponível. Então, o professor precisa ser reinventado. Ainda esses dias eu conversava com o reitor da USP, professor Agapian, né? Agapian, o nome do professor é bem difícil. Ele nasceu em Istambul, mas é da Armênia. Né? E ele concordava que nós precisamos prestar atenção, professor Vahan Agopian. Ele concordava que nós precisamos nos dedicar mais às competências socioemocionais. Ou seja, nós cuidamos do aspecto cognitivo, fazemos as crianças decorarem. Quando não há mais necessidade disso, se elas têm aí São Google para resolver as dúvidas e para trazer informações atualizadas. O professor precisa ser alguém que induza a criança ou o jovem, qualquer educando, a ter curiosidade permanente, a saber que o inesperado, como você acabou de citar, o Heráclito, é o que nos aguarda a cada momento, né? Que nós não podemos prever o futuro, só nós sabemos que não vai ser como está agora. 702 profissões na linha reta para serem extintas, mais de 2.000 segundo o Fórum Econômico Mundial de 2019. Então o mundo está numa constante, profunda mutação estrutural. E nós precisamos mostrar para esses jovens de que eles vão ter de mudar
de habilidades, vão ter de se adaptar, vão ter de pensar num mundo que vai trazer sempre surpresas. Na minha geração, o sonho, veja, a minha vida foi isso: entrar numa carreira, permanecer nela até atingir todos os pontos que ela puder me propiciar e que dependerem da minha vontade, da minha força, do meu talento. Hoje o jovem não, ele vai ter que se adaptar, fazer outras coisas, e nós não estamos preparados para isso. A quarta revolução industrial está aí, mas a escola é uma escola do século XIX, com professores do século XX, para uma criança do século XXI, que parece que já nasceu com chip, né? Com uma desenvoltura para mexer, não é? Então, nós temos que recuperar esse tempo. Professor, pelo que eu me recordo do seu tempo da Secretaria da Educação, e isso é uma rara exceção, não houve nenhuma greve. A convivência pacífica entre professores, mesmo aqueles que constantemente provocam discussão e debate e nem sempre estão com a razão, na maioria das vezes sem razão, mesmo essa convivência foi harmônica, pacífica. O senhor passou pela Secretaria com grandes números de resultados positivos. Então eu lhe faço a seguinte pergunta: a educação hoje em São Paulo, com escolas que mudam completamente a forma de ensino, deixando o aluno mais à vontade, ele que tem que descobrir qual é a sua vocação, não há uma rigidez escolar como sempre houve e como há nas escolas tradicionais. Qual é a sua opinião exatamente sobre este ensino, dentro da análise que o senhor fez agora da criança do século XXI? Bem, em relação à circunstância de ter conseguido sobreviver e, mais do que isso, dialogar, um diálogo muito profícuo com os sindicatos, não é apenas a POSP, são 11 sindicatos dos quadros funcionais da Secretaria. Isso se deveu, primeiro, a minha disposição para o diálogo, que é sempre procurei me pautar assim. O juiz, Miziara, ele tem por obrigação, por dever de ofício, exercer o contraditório, ou seja, ouvir ambos os lados e ter paciência e tentar chegar a uma síntese entre uma tese e uma antítese que se digladiam. Eu tenho as melhores lembranças das lideranças sindicais que, ao ingressar na secretaria, traziam os informantes traziam as piores referências. Eu tenho hoje muito boas recordações. Eu considero que fiz amigos nesse diálogo permanente. Agora, eu procurei na secretaria convencer a sociedade de que ela deveria se aproximar da escola. Então, acho que um ponto favorável foi a adoção afetiva, fazer com que entidades, clubes, igrejas, empresas, bancos e mesmo pessoas físicas, elas se aproximassem de cada escola e trouxessem um pouco de carinho, um pouco de atenção. Eu percebi que as crianças, principalmente aquelas de lares menos favorecidos, elas são carentes de carinho, de atenção e são dóceis, se nós dermos a elas ternura, consideração, elas retribuem com muita graciosamente, com muita espontaneidade, e isso foi algo interessante. Depois nós conseguimos fazer uma escuta de 25% do alunado, ou seja, mais de 500 mil alunos se manifestaram dizendo qual a escola que eles queriam, qual seria a escola dos sonhos. E aí conseguimos fazer em 93% das escolas, são 5.400 escolas no estado de São Paulo, que as escolas tivessem o seu grêmio estudantil, que é o início da participação política, da participação na vida comunitária. E foi espontâneo, foi uma coisa maravilhosa a participação, e outros concursos. Agora, se estivesse na minha atribuição estimular alguma coisa, eu daria mais autonomia para as escolas,
eu faria com que as boas diretoras fossem estimuladas, porque algo constatável empiricamente, Miziara, você sabe que, embora a verba destinada à educação seja extremamente substanciosa para uma situação, principalmente de crítica, né? E falando nisso, nós estávamos 4 anos sem reajuste e mesmo assim não houve greve, porque eu falava a verdade. A hora que for possível, eles tiveram depois o dobro, é muito pouco, mas tiveram o dobro do acréscimo de todas as demais carreiras, né, no final do governo. Mas o que eu acho que a gente verifica que, embora sejam 30 bilhões por ano, a gestão é tão cara, é tão dispendiosa, as estruturas são tão carcomidas, precisaria haver uma reengenharia profunda na secretaria. E então você tem escolas que, com as mesmas deficiências em recursos de outras, elas conseguem funcionar perfeitamente porque tem uma diretora vocacionada. Uma mulher, quase sempre mulher, né? Uma mulher que fica na porta da escola, recebendo os alunos, sabe o nome deles, pergunta dos pais, ela exerce aquela lei sociológica de pássaros de igual plumagem, traz professores afinados com esse idealismo, né? Porque o professor não é só remuneração, ele quer resultado, ele quer que a criança goste dele, ele quer que os pais sejam gratos, ele quer que a criança floresça e alcance status que ele mesmo, o professor, pode não ter alcançado. Há muita gente boa na educação pública, na rede pública. Agora, uma secretaria só para coordenar 5.400 escolas, 4 milhões de alunos, 400 mil pessoas na folha de pagamento, num ano de crises, não é tarefa fácil, né? Mas é uma experiência que mostra que a educação tem que ser levada a sério. E a educação não é a responsabilidade só do governo. A educação é responsabilidade da família, do governo, da sociedade, ou seja, ninguém está dispensado de melhorar a educação do seu país. Muito bem. Quando você que chegou agora conosco nas redes sociais da UVESP, nós estamos com o professor José Renato Nalini, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Doutor Nalini, o triângulo que briga pela justiça, promotoria pública, judiciário e a classe de advogados. O senhor passou pelas duas, está nessa, advogando. Qual é a sua opinião, o que nós estamos conversando com outros juristas, sobre a votação do Supremo, sobre o Supremo e sobre a segunda instância? Bem, o Supremo Tribunal Federal, sob a minha modesta ótica, ele não fez bem ao tornar as suas sessões televisionadas e transparentes. Quando ele adotou essa estratégia, e eu já disse isso ao ministro Marco Aurélio, a quem eu estimo, além de respeitar, não acho que tenha sido um serviço. Por quê? O que aconteceu? Os julgamentos que poderiam ser simplificados, porque nós estamos falando de especialistas que não precisam de muitas palavras para traduzir suas ideias, eles passaram a ser quilométricos, ou seja, não é incomum que um ministro passe mais de 2 tardes lendo o seu voto. Então houve uma preocupação muito grande com a forma, com a retórica, com a eloquência, com a manifestação de erudição. Eles não precisam mais disso, porque já chegaram ao Supremo, não há mais para onde subir na hierarquia da justiça. E, ao mesmo tempo, eles mostraram a sua fragilidade, ou seja, as crianças brasileiras não sabem mais escalar a seleção de futebol, até porque a maior parte dos nossos jogadores joga fora do Brasil, não dá tempo de fazer com que haja novos Pelés, né?
mas sabe escalar o Supremo. E escala com ironia, com sarcasmo, até com crueldade, né? Então, esse eu acho o grande problema do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Um Supremo que esqueceu que é colegiado, então são 11 ilhas, né, um arquipélago de 11 ilhas, cada qual querendo ser mais brilhante, mais erudito, mais criativo do que o outro, né? Eu cito outra vez o Japão. Estive 21 dias no Japão visitando o sistema de formação da magistratura. A Suprema Corte japonesa se reúne a portas fechadas e os seus acórdãos sintéticos não têm voto vencido. Estados Unidos também, né, professor? Também. Então, eu acho que essa é um aspecto assim que mostra um pouco da nossa imaturidade, não é? A justiça, ela deveria estar num patamar tão elevado que não houvesse necessidade de discussão a respeito das suas posturas, se ela se conservasse, se ela se resguardasse. Então, o excesso de protagonismo, essa era nossa que é de um pouco de exibicionismo, né? Das pessoas se mostrarem, de estarem sempre participando, isso o Supremo deveria ficar resguardado. Agora, em relação à segunda instância, o mundo civilizado reconhece o duplo grau de jurisdição. O Brasil chegou a um paroxismo, a um exagero nefasto, que é o quádruplo grau de jurisdição. Ou seja, nós temos aquela vontade de rediscutir a decisão de primeiro grau. Isso é uma coisa psicologicamente explicável. Você vê numa casa, tem sempre uma segunda instância. Às vezes é a mãe, outras vezes é o pai, né? Depende. Mas sempre há. Sempre há. Mas ali bastou, né? Você imagine uma criança dentro de casa falar assim, bom, então eu vou recorrer à minha avó. Não, então eu vou recorrer ao meu padrinho. Então, não há isso. É natural ao ser humano ele se convencer ou ele se conformar com a segunda instância. O Superior Tribunal de Justiça, ele foi criado na concepção ideal para ser uma corte de cassação. Ou seja, nós temos 27 estados federados e um só Código Civil, um só Código Penal, um só Código Processual, tanto civil como penal. Pode ser, há sempre o risco potencial de cada estado da federação interpretar o mesmo texto de forma diferente. O Superior Tribunal de Justiça seria como a Corte de Cassação italiana para uniformizar a jurisprudência, dizer, não, a leitura correta do código é essa, desse dispositivo é essa. Só para isso. Ele se transformou em terceira instância. Ele entra, rediscute, manda o tribunal decidir outra vez, anula o julgamento do tribunal, volta para a primeira instância e, com 33 ministros, hoje se pode escolher uma jurisprudência à la carte. Você escolhe aquela que serve para o seu caso. O Supremo Tribunal Federal deveria ser uma corte constitucional, para sinalizar à nação o que é constitucional e o que não. Mas o Supremo Tribunal Federal não declina de competência. Cada ministro quer ter 10 mil, 11 mil, 15 mil processos. Ou seja, não importa que 99% sejam questões já decididas, que poderiam ser reconhecidamente já decididas pelo primeiro julgamento lá atrás. Não. E as questões constitucionais, em lugar de merecerem pronta resposta, às vezes são engavetadas com pedidos de vista sem prazo para devolver para a mesa. A sociedade fica sem saber o que vale e o que não vale, e a insegurança jurídica só cresce, só tumultua o país, né? Então, a minha visão modesta pode ser errônea e eu não tenho monopólio da verdade, mas se o Supremo se convertesse naquilo que a Constituição fala que ele é, guarda-princípio da Constituição, o Superior Tribunal de Justiça se resignasse a ser a Corte de Cassação para uniformizar a jurisprudência federal, nós não precisaríamos de terceira ou quarta instância.
Eu compreendo que o povo fique aflito e decepcionado ao verificar que o nosso sistema recursal é tão caótico, é tão kafkiano, é tão surreal, que você pode provocar mais de 50 decisões sobre o mesmo tema, no mesmo processo. Num vai e vem interminável. Eu já previa isso desde que comecei a dar aula em 1969, mas depois da Constituição, principalmente porque ela é feita com termos vagos, genéricos, flexíveis, plásticos, cada um enxerga a palavra do jeito que quer, né? Como é que você vai definir moralidade, probidade, não é? São boa-fé, bons costumes, todos esses termos vagos, eles permitem que haja inúmeras visões, não é? Então eu já dizia para os meus alunos, vocês forem advogar, não se esqueçam de fazer contratos de honorário que vinculem os sucessores, porque inevitavelmente no curso do processo ou vai morrer a parte, ou vai morrer um advogado, ou vai morrer alguém que... porque as lides não têm fim. E é uma justiça que tarda, ela passa a se converter numa injustiça. Infelizmente, eu não vejo perspectiva de melhora. O senhor arriscaria um palpite na decisão do Supremo? Eu tenho a impressão de que vai prevalecer a tese de que a prisão deverá só ocorrer depois do julgamento definitivo em última instância. É o que tudo sinaliza, e a leitura mais formal, mais literal do que a Constituição diz. Doutor Nalini hoje é só parecerista ou advoga também? Eu já tenho a minha carteira de advogado, né? E então preciso... estou aberto a advogar, mas como oferecendo pareceres, orientação, menos no litígio. Ainda não tenho aquela desenvoltura para despachar com juízes de primeiro grau. Eu que conheço praticamente toda a minha magistratura, muitos deles passaram por concursos dos quais eu participei, eu presidi concursos de ingresso à magistratura, integrei outras bancas, né? Então, isso é para os jovens, mas pareceres e orientação, a gente não pode parar, não, porque não senão deve, né? não é. Professor Nalini, muito obrigado pela sua participação aqui em nossa live. Os internautas certamente terão a oportunidade de compartilhar tal a importância das respostas, uma aula que tivemos aqui nessa contribuição que a União de Vereadores do Estado de São Paulo pretende oferecer ao Brasil, no sentido de mostrar temas, palestras e assuntos que efetivamente podem enriquecer a cabeça de cada um dos brasileiros. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu aqui agradeço, Miziara, foi uma alegria estar aqui. Foi uma conversa gostosa, que eu até esqueço que nós estamos sendo gravados. Eu estava conversando com meu amigo Sebastião Miziara, tendo aqui ao meu lado a Silvia Mello e o meu assistente, meu assessor Jonathan Cunha, que tornaram isso aqui uma conversa agradável. Sem dúvida, foi uma bela conversa agradável, uma grande contribuição que pretendemos dar e daremos sempre a todos que nos honram como internautas, inclusive compartilhando esta nossa entrevista para todo o Brasil e, quem sabe, para o mundo, para aqueles brasileiros que estão lá fora e que se interessam em conhecer a opinião de gente famosa como o professor José Renato Nalini. Boa noite e até quarta, se Deus quiser.